Bandeirantes FM. Ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo é com a Sky. Tem canais para todos os gostos, como filmes, séries, desenhos, jornalismo, esporte e muito mais. E sabe o que é melhor? Mesmo é o da Verisure. Peraí, é aquela que aparece sempre nos comerciais de TV? Essa mesmo. Agora eu ando na rua e eu encontro plaquinha em todo lugar. Se todo mundo tem, deve ser boa mesmo, né? Ligue 0300 50 50 280 ou acesse verisure.com.br e instale hoje mesmo. Verisure. Protegemos o que realmente importa. 7h35. Não se falou outra coisa essa semana, né, sobre o novo arcabouço fiscal, esse nome esquisito, mas é, na verdade, uma regrinha ali que permite que o governo faça gastos, sim, invista em programas sociais também, em obras, mas não perca o controle da dívida pública. Agora, esse novo arcabouço fiscal chega ao Congresso e a gente vai saber o que esperar dessa chegada ao Congresso, como ele pode ser costurado, o que pode, o que não pode ser acrescentado, tirado e o que nesses acréscimos aí pode mudar esse novo arcabouço fiscal. Na conversa com o nosso entrevistado agora, professor de macroeconomia e finanças e consultor patrimonial, Silvio Paixão. Oi, professor, bom dia. Tá na sala de aula. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ótimo. Professor, eu acho que vamos começar primeiro, só vou dando esse passo atrás aqui para entender um pouquinho do arcabouço mesmo. Ele foi entregue e aí uma das grandes, muita gente elogiou, bom, o governo está fazendo isso, é um passo fundamental para que se tenha algum sucesso nessa gestão, mas uma crítica que foi feita foi mais ou menos na seguinte linha: o governo está falando muito sobre, ok, vamos poder fazer investimentos, vamos poder fazer aqui nossos gastos, mas não ficou muito claro onde é que a gente corta. Eu vou tentar dar um panorama, talvez a gente possa, vamos dizer assim, rebalancear essa conversa, né? Eu acho muito interessante, todas as vezes que a gente se prepara para realizar um planejamento ou estabelecer regras, chame do jeito que quiser, a gente tem que entender um pouquinho qual é o nosso estado, né? A nossa situação, para que a gente possa se posicionar de uma maneira mais apropriada possível, né? Então eu vou fazer uma pequena visita ao estado do serviço público hoje, para você ter uma ideia, Ellen. Em 1987, o Brasil gastava, estou falando agora do governo central, né, entre previdência, assistência social, a folha dos funcionários ativos, gastos com saúde e educação, 55,6% do que se arrecadava. Pouco mais de 50%, tá? Em 2021, e a situação também não mudou muito para 2022, esse número que era 55% passou para 97%. Então, de cada R$100 que eu arrecado, em termos de despesa, eu tenho disponível 3 para fazer outras coisas que seriam do interesse da nação. Por exemplo, investir em setores que eu acho que são importantes para o país. Então, é uma situação bastante desconfortável, ou seja, o que eu ganho é o que eu gasto. Como é que eu vou aumentar gastos se eu não tenho dinheiro disponível? Como eu estou sentado na cadeira do governo, eu posso fazer isso de duas maneiras, ou, melhor dizendo, de uma, né? Aumentar a carga tributária. Porque a arrecadação, teoricamente falando, pode subir de duas formas, ou aumentando a arrecadação através do aumento da carga tributária, ou com o crescimento do país, a quantidade de negócios aumenta e, consequentemente, a arrecadação vinculada a ele também. Nós não estamos nem prevendo um crescimento do PIB robusto, estamos prevendo um crescimento do PIB que eu diria bastante singelo, e aumentar a carga tributária, você vai acabar asfixiando
as pessoas, né? Então, isso daí tende a prejudicar qualquer expectativa de crescimento do PIB. Perfeito. Acho que agora ficou bem ilustrado, né? Quer dizer, você acaba sufocando quem produz a riqueza, porque o Estado em si não produz nada, né? O Estado não produz nada, ele consome. Aliás, esse é um ponto que eu acho que é importante, né? Tá todo mundo discutindo reforma tributária, que é o lado da onde entra dinheiro, né? Só que a gente precisa estar pensando um pouquinho, do outro lado, como é que é o gasto. Então, existe uma linha muito clara para mim, que a gente precisaria redefinir o papel do Estado, para que ele possa caber dentro do bolso da população, né? Da forma como as coisas estão, a população tem que dar um jeito de fazer com que o bolso dela possa irrigar o bolso do setor público. Isso não funciona. As pessoas, lamentavelmente, têm uma necessidade. E a gente pode dizer que a grande maioria da população brasileira hoje desenvolve as suas atividades, sejam elas quais forem, para poder atender às suas necessidades. E não é que tem sobra de caixa. Se nós tivéssemos sobra de caixa, 70 milhões de brasileiros não estariam em atraso em suas dívidas. O que o senhor está pontuando aqui, me corrija se eu estiver errada, é que sim, é importante o novo arcabouço fiscal, sim, é importante a reforma tributária, mas se a gente não olhar de forma séria para uma reforma administrativa, e não aquela que foi feita, que ficou meio cambalhota, vai ficar, o tripé fica manco ali. Não para de pé, não vai parar de pé. Então, a gente vai ficar discutindo sempre como aumentar a receita do governo, de que lado a receita do governo pode ser aumentada, seja por conta de aumento de PIB ou qualquer outra maneira, ou a gente vai arrecadar mais. O Brasil hoje já arrecada 1/3 da produção, ou seja, tudo aquilo que o país produz, perdão. Não, desculpa, é só para reforçar, 1/3 da produção a gente já arrecada. Já arrecada. Então, olha, de cada 100 que a gente produz, 33% é tributo, dos quais o governo federal fica com 23%. É muita coisa. Então, só para poder localizar, estados fica entre 8 e 9 e a diferença fica com os municípios. É muita Por coisa. isso que eu falo que a gente precisaria ter uma redefinição do papel do setor público. O que eu espero dos municípios, o que eu acredito que seja, vamos dizer assim, os compromissos a serem assumidos pelo Estado e qual é a função do governo federal dentro da nossa república. Então, a gente ficar discutindo como é que nós vamos aumentar a receita ou como é que eu vou gastar a receita que existe hoje quando você não tem flexibilidade, a gente está, sei lá, enxugando gelo. Entendi. Bom, professor, dentro desse enxugar-gelo que foi apresentado, que temos aqui em mãos, ele chega ao Congresso essa semana. E aí a gente sabe que, assim, foi apresentado uma nova regra. Ela vai chegar lá e vai ser discutida e quando chegar no Congresso, obviamente, vai haver ali uma série de debates, alguém vai querer acrescentar uma coisa, tirar outra. Que tipo de expectativa o senhor acredita que dá para se ter a partir dessa chegada ao Congresso? Digo por quê? Porque, obviamente, quando os congressistas começarem a debater e acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa do projeto, o mercado vai começar a ter reações, né? O mercado vai começar a ter reações. A gente pode esperar algo desse debate da chegada do arcabouço fiscal ao Congresso, alguma mudança de humores no mercado em relação a isso? Porque o que a gente está vendo, por exemplo, é que como o arcabouço fiscal foi apresentado antes do prazo, antes do que se imaginava, talvez a reforma tributária vai ser empurrada com a barriga lá para frente, né? Vai ficar mais para frente. Então, como é que o senhor imagina que o mercado deve reagir agora à chegada desse arcabouço na Câmara? Outro dia eu estava conversando com alguns colegas, né? E a gente sempre estava discutindo determinadas situações
E tinha alguns que falavam, pô, mas isso daqui é muito complicado. Aí um outro falava, não, isso aqui é extremamente complexo. E aí a gente achou por bem falar o seguinte, escuta, qual é a diferença entre complicado e complexo? Complicado é tudo aquilo que você desmonta, remonta e ele volta a funcionar do mesmo jeito. Complexo é quando você desmonta alguma coisa e na hora que você remonta, ele não vai responder da mesma forma. Então, vou desmontar uma turbina de avião, um equipamento extremamente complicado, bastante, vamos dizer assim, técnico, não podemos discutir, tem um monte de tecnologia lá dentro. Eu desmontei a turbina do avião, ela é bastante complicada, mas se eu sou o técnico profissional que cuida disso, eu remonto e ela volta a funcionar do jeito que se esperava, que é impulsionar o avião. Quando eu estou discutindo seres humanos, né, o tecido social, a gente entra no complexo. Você nunca sabe ou nunca tem certeza de como ele vai responder. E nós estamos num momento bastante importante do Congresso, porque houve uma determinada renovação, né? E todas as vezes que a gente ouve um analista político, né, a gente percebe que existe uma revisitação do Congresso para poder entender como é que ele vai responder. De novo, eu acho que a gente tem prioridades, redefinições que precisam ser discutidas, mas na hora que a gente olha como foi apresentado esse novo regramento, essa nova regra fiscal e tudo mais, as duas alternativas que sobram, as mais simples, né, que eu posso dizer, ou o PIB cresce acima de 4% ao ano, direto, ou a gente tem que aumentar a carga tributária 2,5 pontos percentuais do PIB, ou seja, o que hoje eu arrecado 33%, eu tenho que arrecadar, só para facilitar a nossa vida, 36% do PIB. Só que a gente aumentar a carga tributária sem oferecer nada em troca, a população não vai ficar satisfeita e eu espero que se o Congresso for o espelho do que é a população brasileira, ele também vai se posicionar de forma não favorável. Então, eu entendo que vai haver bastante discussão, ou deveria haver bastante discussão, muitos pontos precisam ser revisitados, por exemplo, né? Olha, do total que eu arrecado, eu vou gastar 70% com as despesas da estrutura do governo, mas isso eu já faço hoje, né? Como é que você vai modificar essa situação? Que tipos de racionalizações de custos ou redefinições de prioridades você vai estabelecer para poder caber dentro do orçamento de tal forma que a dívida não cresça? Esse é um outro problema. A dívida brasileira ela é extremamente alta quando a gente leva em consideração o tamanho dos juros que se paga. Se a gente tivesse uma taxa de juros bem menor, poderia se discutir com mais tranquilidade e mais sossego, mas taxa de juros é alguma coisa que ninguém determina por vontade própria. O mercado, essa entidade sem maiores definições, que estabelece qual é o custo do dinheiro em função de todo vamos dizer assim, o ambiente institucional político de qualquer nação. Entendi. Agora, eu estava, enquanto o senhor falava, estava pensando aqui, você vê que quando um governo toma uma atitude que é necessária, por exemplo, colocar as contas em dia e tal, isso normalmente é muito impopular. A gente está acompanhando o que está acontecendo na França nesse momento, né? Uhum. O Macron fez uma reforma ali da Previdência e a França está literalmente em chamas. E as pesquisas que estão sendo feitas agora apontam que se fosse uma eleição hoje, Marine Le Pen, uma pessoa de uma extremista que todo mundo conhece, sairia vitoriosa, né? Porque ela vai contra ou de encontro, né, as propostas que o Macron está fazendo. Então é muito difícil isso, né? É impopular, não é fácil, é de difícil digestão. E nós temos uma cultura que, de certo modo, um pouco semelhante a essa dos franceses, que é difícil questionar certos privilégios,
né, que se estende muito para a população. Então, pelo que você está pontuando aqui, essa proposta entregue ao Congresso essa semana dificilmente vai mexer nos nossos gastos, ou não aponta isso, não está apontando para isso. Nós vamos chegar lá discutindo como arrecadar mais, e esse arrecadar mais vai apontar para um maior sufocamento da população. Sim, não tem dúvida. Desde que o mundo é mundo dentro do Brasil, né, a gente tem 3 grandes obstáculos a serem vencidos, né, ou o que eu chamo de doença do Brasil. O tamanho da carga tributária ela é definitivamente, absolutamente exagerada vis-à-vis a contrapartida que ela oferece. O segundo grande problema que o Brasil tem chama-se taxa de juros, que na realidade é uma consequência, né? A taxa de juros é uma medida do desconforto que o investidor ou que as pessoas têm em relação àquele determinado item ou aquela determinada entidade, né? E uma coisa que começou a se discutir de uma maneira um pouco mais interessante, né? Que o Brasil é uma nação sem projeto, ou seja, para onde o Brasil está indo? O que se espera do governo federal? Não é fazer administração de contas, não é só fazer uma zeladoria do país da forma mais simplória. Para onde que nós estamos sendo conduzidos? Quais são as diretrizes que se esperam de um líder que vai conduzir a nação, ou de um conjunto de líderes que vão conduzir a nação? Para onde vocês estão levando o país, né? Para onde a população está sendo conduzida? Então, enquanto você não responder isso, né, fica muito difícil discutir privilégios ou benefícios ou facilitações, e você não sabe para onde está indo, que é o que acaba acontecendo com o Brasil hoje. O que o Brasil quer ser amanhã, né? Não existe um projeto de nação, não existe um posicionamento que a gente fala, não, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser uma pessoa da área de tecnologia da informação, eu estou querendo me desenvolver na área sociológica, porque eu acho que é importante que as pessoas se relacionem bem, ou eu vou para a área de psiquiatria, ou eu vou para a área de design, de jogos. Na hora que você pergunta para uma pessoa como é que você quer se realizar, como é que você quer ser feliz, né? O Brasil hoje ele está numa situação vamos dizer assim, de tentar se encontrar para saber o que faz essa nação feliz, né? Qual é o projeto de nação que vai levar para um melhor bem-estar, né? Eu sempre brinco com as pessoas dizendo o seguinte: o Brasil é um grande produtor de commodities, grande produtor de produtos e serviços de baixo valor agregado. O que faz uma nação melhorar a qualidade de vida, melhorar o seu bem-estar, é buscar se desenvolver, é crescer em todos os sentidos, culturalmente, socialmente, em termos de produção, ter produtos que atendam de melhor maneira. De melhor maneira, o que significa? Ou mais barato, ou de forma mais eficiente, ou as duas coisas, para que a vida das pessoas possa ficar mais tranquila em termos de vou aproveitar mais, vou viajar, vou me divertir, vou desenvolver um hobby, não só viver trabalhando. Então, precisa redefinir o projeto de nação para que a carga tributária seja razoável. Hoje ela definitivamente está bem longe do razoável, vis-à-vis o que ela oferece em contrapartida, né? E que a taxa de juros possa cair de maneira substantiva, porque, lamentavelmente, a gente está pagando, na minha opinião, uma taxa de juros condizente com o que a gente tem em termos de tecido institucional político, mas é caríssimo para a gente pensar em desenvolvimento e em uma melhoria do padrão de vida do brasileiro. Agora não quero deixar de te perguntar, essa semana aqui em entrevista exclusiva para nossa colunista de economia, o ministro Fernando Haddad falou que
existem cerca de 500 empresas com super lucros que com expedientes ilegítimos fizeram constar no sistema tributário algo indefensável, como subsidiar o custeio de uma empresa que está tendo lucro. Segundo ele, o governo pretende alinhar essa situação. A empresa que não paga imposto está tendo lucro passará a recolher. E aí tem todo um discurso que é uma visão, né, desse governo, mas que muitos ouvintes estão mandando aqui, falando nesse sentido. Não, mas e o empresário que tem lucro e não paga imposto, tem que tributar quem é bilionário, se tributar grandes fortunas, aí o Brasil vai ter dinheiro. Professor, é isso? Essa seria uma fórmula mágica? Uma fórmula mágica para destruição, na minha opinião. Existem algumas coisas que precisariam ser definidas. O que significa superlucro? O que significa formas, eu não me lembro como é que você citou, mas formas de ter conseguido determinados benefícios. Quem são subsídios esses 500 empresários? Primeiro detalhe. Segundo detalhe, na hora que a gente encontra pessoas, empresários de sucesso, né? Você vai encontrar definitivamente todo tipo de pessoa. Agora, você não pode generalizar uma situação que você entende não seja razoável para um número que não é desprezível de 500 empresários que têm superlucros. Por que eu estou falando que não é um número desprezível? Da empresa 500? Não é. Só para você ter uma ideia, se você olhar as 500 maiores empresas brasileiras responsáveis pela exportação brasileira, isso deve significar mais de 80% da exportação do Brasil. Mais de 80%. As 500 empresas exportadoras. Quando eu olho os Estados Unidos, os americanos gostam muito de citar dois tipos de segmentos. O segmento das empresas abertas e o segmento das empresas fechadas. Ela é limitada e SA para facilitar a nossa vida. E a lista deles sempre apresenta 500 nomes. E eu vou colocar uma outra figura, né? Pega qualquer segmento que você queira econômico, qualquer um. Vamos pegar o setor automobilístico. Se você pegar as 4 maiores montadoras, ela vai responder mais do que 50% do mercado de montagem de veículos. Se você pegar os 4 maiores bancos brasileiros, dos quais você tem 2 do setor estatal, eles respondem por mais de 70% do segmento do mercado bancário. Você pode escolher qualquer segmento. As 4, 5... Eu vou até ampliar um pouquinho mais. As 10 maiores empresas de qualquer segmento respondem mais do que 50% do que aquele segmento representa em termos de faturamento. Isso daí não é porque o cara roubou ou porque ele foi beneficiado. É muito suor. Ser empresário não é fácil. Veja o segmento de comunicação de vocês. As 5 maiores empresas representam mais de 80% da audiência. Eu acho uma leviandade fazer esse tipo de pronunciamento, porque dá a impressão que todo mundo é bandido, que os empresários são ladrões. E isso daí é muito desconfortável. Não é desse jeito que se constrói um alinhamento com os empresários. Você precisa ir buscar uma forma de fazer um jogo de ganha-ganha. E isso requer muita conversa, muita acomodação de tensões, e lamentavelmente eu não me sinto confortável em concordar com esse posicionamento. Perfeito. A gente conversou aqui na Band News FM com um professor de macroeconomia e finanças, consultor patrimonial, Silvio Paixão. Professor, obrigada. Bom fim de semana para o senhor. Igualmente. Boa Páscoa. Boa Páscoa.